Ó, deixa eu gravar. Então, pessoal, hoje eu vou aplicar com vocês aqui alguns conceitos que me fizeram me destacar perante. Eu não sei o número exato, mas em um levantamento que a gente tinha feito uma vez, quando eu tinha mais de 10 anos de companhia, eu tinha um número que passaram pela minha rede mais de 1 milhão de pessoas. Um número brutal, né? Não sei para vocês, eu acho um número brutal. 1 milhão de pessoas. E como que eu consegui me destacar perante 1 milhão de pessoas? Porque o marketing de relacionamento é um modelo de negócios que não interessa se você veio antes, se você veio depois, se a empresa está toda estruturada, pode acontecer o que aconteceu com a Herbalife aqui nos Estados Unidos. Vinha um líder depois de 10, 15, 20 anos e ele passa todo mundo. Dependendo do profissionalismo, dependendo do que ele busca. E eu não consegui um resultado mais do que só esses 1 milhão de pessoas que eram da minha downline, mais do que várias pessoas da minha linha ascendente. Até chegar ao número um da antiga companhia, tinham 12 pessoas. Eu não consegui somente bater o resultado dele lá em cima, só o dele. Então eu fui maior do que 12 pessoas que estavam acima de mim. Níveis, graduações, reconhecimentos, viagens, mas por quê? Porque eu entendi os quatro pilares que eu precisava para poder voar nesse negócio. Enquanto algumas pessoas, elas estavam nadando assim, ó, como se assim elas estivessem dentro do negócio, nadando, né, batendo os braços para poder nadar dentro de um rio ou de um mar ou alguma coisa desse tipo, de um oceano. Eu tava de barco, porque o meu nível de crença sobre esses quatro pilares fizeram total diferença para os resultados que eu conquistei. Tem gente, eu vou falar aberto para vocês, não vocês, vocês já estão mais comprometidos, mas tem pessoas que só compraram o combo porque elas gostaram do negócio. Tem gente que não acredita nisso. Não acredita. Tem gente, ó, as desculpas que a gente vai ouvir. Ah, eu não quero ser invasivo com as pessoas. Desculpa, não acredita. Se ela falou isso, que ela não quer ser invasivo, ela já não acredita no negócio. Então, esses quatro pilares, quando você tiver muito claro esses quatro pilares, ninguém vai segurar você. Ninguém. E eu vou falar, desculpa se alguém veja essa gravação depois. E todos os líderes que eu conversei da Zinzino até agora, exceto a nossa linha ascendente, lá o Francisco, a grande maioria dos profissionais que estão nesse negócio são fracos e frios. Tô falando para vocês abertamente, rasgado. Nós temos potencial para passar um monte de gente desde que a gente entenda esses pilares que eu vou compartilhar com vocês. Eu, para seguir uma ordem cronológica e ficar melhor, agora vocês enxergam ou não? As telas? Vocês estão enxergando as telas? Então vamos falar sobre. Eu chamo esse treinamento de quatro pilares da crença dentro do marketing de rede. E o primeiro pilar é a crença na profissão. Porque se a pessoa não acredita que de fato essa profissão é uma profissão reconhecida, valorizada, que você tem status, que você de fato é algo diferente perante os outros negócios, a pessoa não cresce. Ela não cresce. Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Eu trabalhei muito na outra companhia. Gente, muito, 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 muito. Durante pelo menos 6 anos, acho que quase que 7 anos, eu trabalhei demais. Mas eu cheguei a bater cheques mensais acima de R$ 300 mil no mês. E não foi um mês, 2 meses, não, foi vários meses. Cheques acima de 250 mil, vários meses. Se você pegar a minha média de ganhos que eu tive na outra companhia, de 18 milhões de reais, e dividir pelo número de meses, faz 13 anos, vezes 12 meses, e divide 18 milhões, você vai ver que na média eu ganhei mais de R$ 120 mil por mês na média. Contando que no meu primeiro mês
eu ganhei R$ 670. No segundo mês eu ganhei R$ 2.000. Daniel, por que que você está falando do outro negócio? Vocês vão entender por que que eu estou falando. Porque quando eu construí o outro negócio lá atrás, eu não tive esse resultado. Eu precisei vender o resultado de outros líderes para construir o meu resultado. Então lá na frente eu vou escutar histórias mais ou menos assim. Daniel, para você foi mais fácil porque você já sabia fazer o negócio. Não é pelo fato que eu já sei fazer o negócio que eu não estou pagando um preço. E o preço é alto de abandonar uma carreira bem-sucedida para começar do zero. Mas o que que me faz isso? Isso me faz tomar essa decisão porque eu tenho a crença nesses quatro pilares. Falando um pouco sobre a questão da nossa profissão, que ela é super mal compreendida no mundo inteiro até hoje. Mas a evolução do marketing de rede já começou lá atrás. Mas em 1959, através da Emui, a Emui, que é a maior empresa de marketing de relacionamento do mundo, que é uma empresa que fatura 7 bi de dólares no ano, em 1959 ela começou a fazer uma remuneração em níveis. Marketing multinível. Por que multinível? Porque você ganha sobre multiníveis na tua organização. Então a Emui, ela começou, eu posso dizer que ela criou uma ruptura dentro desse segmento. E eu tô falando, gente, em 1959. Eu não tô falando de algo recente. Eu tô falando de algo que já aconteceu há muitos anos atrás. Então foi um marco para a indústria e todas as vezes que a gente vai falar de qualquer coisa, os estudiosos desse mercado, eles entendem que a Emo é a nossa referência. A Emo é a empresa que a gente valoriza. Eu vou programar ainda esse ano, eu gostaria de ir conhecer a sede da Emui. Eu vou pesquisar, eu não lembro agora de cabeça qual que é o estado. Eu conheço uma pessoa que foi conhecer a sede da Emui, só para contar a história mesmo do multinível. Falou que me contou que a Emui tem uma ferrovia dela mesmo, ela tem um zip code, cara, é uma empresa de 7 bilhões de dólares no ano. Se a gente pega o exemplo da outra companhia que eu trabalhei, que ela foi muito grande no Brasil, ela faturou 2,5 bi de reais. Só para vocês terem noção da proporção do tamanho. E foi a maior da história no Brasil. Você imagina a Emo e o tamanho que ela é. Então nós temos que muito aprender com ela. Principalmente essa questão de estrutura, de longevidade, que o modelo de fato ele funciona. Só que agora, só para que você entenda, esse modelo de negócios, ele já se espalhou para mais de 100 países. E eu não estou falando de zinzino, eu estou falando do modelo, da indústria, da profissão, do ofício, daquilo que nós fazemos. Ele já está em mais de 100 países. 100 países operam consolidado este mesmo modelo de negócios. E olha só que interessante, eu peguei alguns dados aqui para que vocês tenham um pouco de ideia da profissão. Esse daqui são os top cheques da Emui. Global. Vocês podem pesquisar porque isso é público, tá no Business for Home. Você vai pegar os principais top cheques, aqui tá tudo em dólar. Então, não é aqui, gente, tem mais top cheques. Só que é público, mas a pessoa pode ser, ela recebe um convite para colocar o cheque dela, deixar público ou não deixar público. Tem gente que não quer deixar público, tá? Porque se vocês consultarem os top cheques lá da Rinode, você vai ver que os top cheques da Rinode lá atrás não deixaram público isso. Então tinha top cheque que não estava naquele ranking. O que eu quero dizer com você, tem gente aqui que ganha, tem muito mais gente que ganha do que esses números aqui. Mas uma coisa me chama a atenção. Quando você olha o primeiro ali, tá escrito Jäger Family. Quem que é o Jäger Family?
é o Dexter Yeager. O Dexter Yeager é o maior líder da história do multinível mundial. Por que que tá como Yeager Family? Porque ele já morreu há alguns anos atrás. E mesmo assim, a Amway continua pagando os cheques mensalmente para a família. Porque nós estamos falando de um negócio vitalício e hereditário. E eu tô falando de 600 mil dólares por mês. Gente, 600 mil dólares por mês são as estrelas da NBA, são, cara, são carreiras extremamente bem-sucedidas. Porque a gente tá falando de 7 milhões de dólares por ano, que é o exemplo aqui do Dexter. E aqui é o ranking só da Amway, dos top cheques da Amway. 250 mil dólares, 200. Ó, tem um pobrinho aqui embaixo, né? 52 mil dólares no mês, mas mesmo assim a gente tá falando de 624 mil dólares no ano, que é a média de ganho aí dessas pessoas da Amway. Aí eu peguei mais um exemplo aqui para vocês. Peguei da Herbalife, porque eu gosto de utilizar a Herbalife também como exemplo. Aí tem essas pessoas, a Graciela Varela, o Henrique, outras pessoas que são mundialmente reconhecidas e não está o cheque aqui dos Fit Couples, que são os top cheques hoje da Herbalife dos Estados Unidos, porque no mínimo eles não quiseram publicar. Tem líder que não gosta de ficar mostrando o resultado. Tem líder que não gosta de ficar expondo a vida dele. Tem líder que não gosta de ficar vendendo dinheiro para o time dele. Eu estou mostrando isso para que vocês possam abrir a mente do tamanho que é este mercado. Só que aqui tá alguns exemplos da Herbalife. Cara, eu não vejo um carro da Herbalife para rua. A gente tá no berço aonde foi fundado a Herbalife, aqui nos Estados Unidos. Uma empresa que fatura 4 bi de dólares no ano. E olha quanta riqueza ela distribui. Nós temos um top check no Brasil da Herbalife. Ele era, vamos dizer assim, inimigo mortal do nosso patrocinador, né? Do Francisco Nunes. Porque na época que eles trabalhavam em Portugal, né? Tanto ele na Herbalife e o Francisco na Monavi, que era na antiga empresa que o Francisco trabalhou, ele era o top cheque de Portugal, então eles tinham uma briguinha de ego entre os dois. Só que Pedro Cardoso, ele tá pelo menos uns 30 anos na Herbalife, estimativa de ganho desse cara hoje de pelo menos aí uns 300 a 400 mil reais por mês. Só que ele não ganha isso agora, ele ganha isso há anos, 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 anos e anos. É um cara reconhecido mundialmente também da Herbalife, o Pedro Cardoso. E aqui eu peguei os top cheques da Zinzino. E vocês vão entender por que que eu quis colocar a Zinzino também. O único top cheque que eu não gosto de falar muito é do próprio Orion, que é o número um hoje da companhia. Para quem não sabe, o Orion ele é líder de rede. Hoje, 60% das ações da Zinzino são dele, só que ele é líder de rede. Ele não é o dono, ele é acionista da companhia, ele não está na administração da empresa, só que ele é o principal líder. Então, ele ganha o cheque dele é apurado abaixo de todo o resultado da Zinzino, que o cheque dele é maior do que do Dexter hoje, que é 680 mil dólares por mês, que é o cheque do Orion. Só que eu falo, cara, não é justo, porque é o número um, tá todo mundo abaixo dele. Tá bom, vamos falar de pessoas que ganham 120, 100, 85, 55 e outras pessoas dá o exemplo. Só que aqui é um ponto de atenção, galera. É um ponto de atenção. A Zinzina é muito pequena ainda. A Zinzino perante as outras empresas. Olhem isso. Eu vou até pausar. Eu queria olhar para vocês agora, ver se eu consigo colocar aqui a câmera. Vocês conseguem ver o tamanho da Zinzino perto das outras empresas que eu fiz o comparativo? Eu fiz um comparativo com uma Emoi que fatura 7 bi. Fiz um comparativo com a Herbalife e fiz um comparativo com a Zinzino, que vai faturar, sei lá, 240, 230 milhões de dólares. A gente é deste tamanho. Deste tamanho. Só que quando vocês pesquisarem ali no Business for Home, vocês colocarem assim, ó, business no Google. Business for Home, Herbalife. Business for Home, Amway. Business for Home ou qualquer outra empresa, você vai ver que a Zinzino tem um dos maiores payouts do mercado.
O que que significa o payout? O quanto que a empresa fatura e o quanto que ela distribui. A Zinzino é uma empresa extremamente generosa. Tem pessoas ganhando muito dinheiro hoje com a Zinzino? Tem. Só que vai ganhar muito mais ainda, porque a empresa é muito pequena. É como se a gente pegasse, sei lá se é a melhor analogia que eu vou fazer agora, mas é como eu vendi, né? Eu tinha uma Porsche 911 no Brasil, 911 Carreira S. Fiquei 2 anos com esse carro. Esse carro era a coisa mais linda do mundo. Branco, interior vermelho, volante vermelho, um vermelho que eles chamavam ali de terracota. Lindo carro. Fiquei 2 anos com esse carro. Eu vendi ele com 5.000 quilômetros rodado. Então, esse carro eu paguei na época 670 mil reais, lá naquela época, e eu devo ter vendido ele por 500 e pouco. Perdi cento e poucos mil reais em 2 anos. Só que se o cara fosse comprar uma zero quilômetro, ele ia pagar 750 mil. E ele comprou a minha por 500 e pouco. Aonde eu quero chegar com vocês? É a mesma analogia para Zinzino. A gente tá pegando um carro seminovo, pouco rodado, que ninguém conhece ainda a nível global, que é uma empresa que está em expansão em vários países. Eu vou começar a fazer um trabalho com o pessoal da Colômbia, né? Que eu tô prospectando algumas pessoas que fizeram a outra empresa comigo lá. Não que estão na empresa, que eu não quero ficar aliciando gente, mas pessoas que eu conheci que não estão mais no outro negócio. Cara, a empresa está fazendo pré-marketing na Colômbia. A Colômbia é um país grande também. Não é gigante, mas é um país grande. A empresa vai abrir o Peru agora. Vai abrir o Peru agora. A empresa há pouco tempo abriu a China. Ela fez 4.000 testes na China. Ela fez 55.000 testes até agora nos Estados Unidos. E se a gente piscar os olhos, gente, sabe o que que vai acontecer? A gente vai perder o bonde. A gente vai pegar essa empresa num momento que ela já é muito conhecida no mercado. Dá para crescer numa empresa que é muito conhecida? Lógico que dá, só que é mais difícil. É muito mais fácil você crescer num negócio que é novidade para todas as pessoas. E esse gráfico, ele exemplifica um pouco por que que eu tô tão chato, tão massivo, tão incisivo, porque às vezes eu tenho vontade de pegar uma marreta e abrir a cabeça da pessoa para ela entender o tamanho da oportunidade que nós temos na mão. Porque se passar, passou, gente. Algumas pessoas vão aproveitar, outras pessoas só vão olhar para isso. E, cara, o que que a gente precisa? É só investir tempo e trabalho. Que seja 2 horas, que seja 3 horas na semana, que seja 5 horas na semana, não interessa, de acordo com a questão da tua agenda. Mas olha o tamanho do mercado que nós temos, o que, para poder atingir. E olha outros dados que eu quero passar para vocês relacionados à profissão, né? Porque a gente está no pilar 1 ainda. O pilar 1 qual que é? Pilar 1 é crença na profissão, na indústria. Não estou falando ainda de Zinzino, eu estou falando na crença na indústria. A estimativa de faturamento da indústria do marketing de relacionamento no ano passado, pela Direct Sales, foi 180 bilhões de dólares, globalmente falando. Gente, é um mercado muito grande. Muito grande. E aqueles que se tornarem profissionais, de fato, vão aproveitar. Nós temos mais de 120 milhões de distribuidores globalmente falando. Distribuidores, partners. Não estamos falando de consumidores. E é um setor resiliente, que mesmo diante crises econômicas, o marketing de rede cresce, porque é de baixo investimento e alta possibilidade de escalabilidade, de buscar escala. Então, todas as vezes que a pessoa pensa em um investimento para começar um negócio e a pessoa é um pouco inteligente e conhecedora do mercado, ela cogita fazer marketing de relacionamento. Por quê? O valor de um combo nosso, gente, um combo Ultimate, gente, é o valor de um iPhone. É o valor de um iPhone. Ah, tudo bem, um iPhone. Ok, eu tô falando o valor de um iPhone. É um valor de um iPhone que você pode começar o teu negócio próprio. E é com essa crença
que a gente tem que vender para as pessoas. Depois eu posso passar as telas para que vocês possam estudar mais, pegar os números, pegar os detalhes. É mais aqui o conceito hoje para que vocês possam o quê? Primeiro, estabelecer o pilar da profissão. E para mim, existem livros que eles são muito importantes para que a gente estude, para que a gente entenda mais ainda sobre o mercado. Eu não coloquei o GoPro, mas eu deveria ter colocado. É que eu quis fazer uma menção aqui, algo que nós fizemos no Brasil que é importante também. Mas para mim, o primeiro livro com uma pessoa, quando ela ingressa nesse mercado, ela deveria ler é o livro O Negócio do Século XXI, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki. E o Robert Kiyosaki é um educador financeiro americano, investidor da bolsa, passou muito tempo estudando sobre esse modelo de negócios e ele fala que este modelo de negócio é o modelo de negócio do século XXI. Eu estava acompanhando algumas pesquisas nos últimos dias sobre o quanto que as empresas tradicionais têm perdido dinheiro com influenciadores fakes. Depois eu vou mandar essa matéria para vocês darem uma olhada. O que seriam os influenciadores fakes? Os influenciadores fakes é aqueles que recebem algo da companhia para fazer propaganda de produtos que ele não usa. Muitas vezes as pessoas compram por conta da influência daquele, né, daquela pessoa. Só que isso não retém. Então, numa escala hoje, as pessoas confiam muito mais na indicação dos seus amigos do que de um influencer. É quase duas vezes mais. Nós temos muito mais credibilidade para convencer as pessoas do que um famoso. E isso a gente pega aquilo que já acontecia lá atrás. Quando você via, sei lá, o Neymar fazendo propaganda da, sei lá, da Volkswagen do Gol. Todo mundo sabia que o Neymar estava ganhando para fazer propaganda para a Volkswagen, mas ele não andava de Gol. Quando lá atrás o Roberto Carlos fazia propaganda para Friboi e não comia carne, ele era vegetariano. Então a gente sabe que esse marketing de televisão antigo, ele já tinha que de alguma forma, era uma forma que as empresas faziam para quê? Para estarem na mídia, mas não é que aquilo dava credibilidade para as pessoas comprar o produto, aquilo era uma ação de marketing somente. E hoje tem acontecido com os influenciadores. Os influenciadores, sim, eles influenciam. Só que nós influenciamos muito mais do que os próprios influencers. E a gente tem que acreditar nisso. Segundo o livro, Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala de muitos conceitos que são importantes para a construção de negócios em rede. Segredos da Mente Milionária foi um livro que mudou a minha mentalidade. Se eu não penso como pobre, teve esse livro mudou. Tim Havieker, ele mudou a forma com que eu penso relacionado ao dinheiro. E outro livro é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E a minha ideia é a gente começar a ganhar um pouquinho de corpo aqui para que a gente possa fazer um clube de estudo de livro. Pegar alguns livros, porque o grande desafio que nós temos neste modelo de negócios é que as pessoas vêm para cá com uma mentalidade muito pobre, muito limitada, muito cheio de crenças limitantes. Então, a gente tem que desenvolver essas pessoas para que elas possam, de fato, conquistar resultados. E o livro azul, que está escrito ali, A Bíblia do Marketing de Relacionamento, foi um livro que eu escrevi junto com o André Robert e a Margarete no Brasil. E assim, se vocês pegarem esse livro, né? Se pegarem esse livro, eu vou ver minha próxima ida, viagem, ou mandar alguém vir para cá. Eu vou pegar alguns livros físicos e trazer para vocês do Brasil. E lá atrás, olha que engraçado, eu trabalhava numa empresa de cosméticos e eu falava que os produtos de linha de bem-estar, eles geram o quê? Eles geram escala, geram fidelidade,
que eu era muito adepto a produtos de bem-estar. Eu escrevo isso no livro. Imagina, eu estava numa empresa de cosméticos e eu estava falando de produtos de bem-estar, porque eu já acreditava demais nesse mercado. Isso já estava imputado na minha mente já de alguma forma. Então, minha sugestão, gente, leiam, porque quando vocês lerem, exemplo, um negócio do século XXI, até reler para quem já leu esse livro, reler esse livro, você vai ver como que você reforça a tua crença primeiro sobre a questão da profissão. E quando a gente fala da profissão, o pai, o Robert Kiyosaki, através dos ensinamentos dele, ele deixou um ensinamento que para mim também mudou a minha forma de enxergar o mundo dos negócios, que é o quadrante que ele chama quadrante, né, do fluxo do dinheiro, que é o cash flow. Ele fala que 90% da população está do lado esquerdo do quadrante. 90 a 95% da população está do lado esquerdo do quadrante, que são o quê? Os empregados e os autônomos. Quais são os valores que um empregado carrega dentro dele? Qual que é o modelo de dinheiro que ele tem na cabeça? Ele pensa assim: "Ah, não, eu vou trabalhar por dia, eu vou ganhar US$ 100, US$ 150 por dia, ou US$ 200 que chega. Eu vou vender as minhas horas para o meu patrão e eu vou ganhar isso por dia ou por mês, e assim é a minha vida. No Brasil, as pessoas pensavam no 13º, nas férias, mas a cabeça de um empregado, ela pensa na segurança, porque ela quer ter a certeza que ela vai trabalhar e ela vai ganhar. Isso é a cabeça de um empregado. Um autônomo é aquele que carrega um valor. Qual que é o valor que ele carrega? Quem não tem tu é tu mesmo. Eu faço, eu vou e faço aconteço, vai dar certo. Só que ele vive vendendo o almoço para comer a janta, porque ele é autônomo, ele depende também das horas de trabalho dele para ele poder gerar renda. Porque se ele não está trabalhando, ele não está gerando renda. Isso acontece muito com advogados, isso acontece muito com, sei lá, até médicos, acontece com dentistas, acontece com profissionais liberais. Diferente de um cara que tem uma clínica odontológica, que ele tem lá 10 dentistas trabalhando para ele. Aí ele já tem um sistema que gera renda quando ele não está trabalhando. Mas quando o cara trabalha sozinho, por mais que ele ganhe bem, ele tem o quê? Ele é autônomo, ele é empregado do próprio negócio dele. E na minha vida, meu pai sempre falava. Eles usavam um termo antigamente no Brasil, mudou depois para empreendedor, mas eles usavam um termo, o pai usava que ele era comerciante. Na época, ele tinha uma pequena confecção de uniformes. Só que o meu pai cortava confecção de uniformes, então precisava cortar os tecidos, né, com as modelagens para mandar para as costureiras. Meu pai cortava, meu pai levava tudo para as costureiras, tinha as costureiras internas também. Meu pai vendia, meu pai recebia, literalmente dentro de um jogo de futebol. Meu pai cruzava, cabeceava, fazia o gol, ele defendia, ele buscava a bola lá no escanteio, ele fazia tudo. Então, meu pai nunca foi empresário. Meu pai era empregado do próprio negócio. Tanto é que aconteceu um fato quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, que meu pai se separa da minha mãe e meu pai ficou durante um ano e pouco, sem estar focado na confecção, porque ele estava num processo de separação, a confecção ficou totalmente largada e foi no momento que a confecção contraiu um monte de dívida, inclusive penhorou a casa dos meus pais naquela ocasião. Mas por quê? Porque tudo dependia do meu pai. Ele não tinha um sistema trabalhando para ele. Então, eu aprendi isso desde muito cedo, esse conceito que eu precisava ser dono do meu próprio negócio. E o que que é ser dono do próprio negócio? É quando você tem um negócio que te gera renda quando você não esteja trabalhando. Porque se você tiver que trabalhar para gerar renda, você trabalha, trabalha,
trabalha. Nos seus horários livres você gasta. Então você trabalha, gasta, trabalha, gasta, trabalha, gasta. Dificilmente você vai conseguir alavancar as suas horas. E quando você é um dono de um próprio negócio e você tem exemplo, tá? 10 funcionários. 10 funcionários vezes 8, você tem 80 horas trabalhadas no dia. Você, no máximo, consegue trabalhar quantas horas? 8 a 10, 12 horas. Consegue trabalhar 80. E como que se alavanca mais horas? Eu cheguei a ter mais de 20 mil pessoas ativas no meu time, no auge do meu negócio. 20 mil pessoas ativas. Você imagina que de 20 mil pessoas ativas, se eu tinha uma hora só de trabalho por cada uma dessas pessoas. Eu tinha 20 mil horas alavancadas no meu negócio. Porque quando você constrói uma organização de marketing de rede, você se torna dono do teu próprio negócio, dono da tua rede. E você tem um negócio para gerar renda quando você não está trabalhando. Primeiro, você constrói, dá trabalho, conscientização, achar os líderes certos dá trabalho. Mas depois que o negócio pega, meus amigos, vocês vão aprender a ganhar dinheiro sem trabalhar. Vocês vão aprender a ganhar dinheiro dormindo, principalmente num negócio como esse, que ele é global. Imagina que você tem a rede lá em Portugal. A gente tem 5 horas de fuso. Você vai estar dormindo talvez 5 da manhã, 4 da manhã. Já tem gente lá 9 da manhã mostrando o plano, cadastrando partner lá ou cadastrando cliente. E você está tendo residual disso. É assim que esse modelo de negócio funciona. Mas para que isso funcione, nós precisamos acreditar. Porque se a gente não acredita, de fato ele não acontece. E eu sou a prova viva, não só eu, tem outras pessoas aqui nessa sala que já degustaram de ótimos resultados com esse modelo de negócio, que vocês podem compartilhar da experiência dessas próprias pessoas. E por último, o quadrante do investidor, que é você fazer o teu dinheiro trabalhar para você. Você ganha 20 mil, você ganha 30 mil, você vive abaixo do teu padrão, pega 20 mil dólares, 30 mil dólares por mês e investe, seja no mercado imobiliário, seja em ações, seja em qualquer coisa que vai gerar para você um residual, que vai te gerar dividendos, que vai te gerar um income, né? Que você vai ter rendimentos mensais para que você pense na tua aposentadoria. Então, este quadrante, ele foi crucial para mim. E eu entendi que dentro do marketing de relacionamento, eu podia me tornar dono de um grande negócio com investimento baixo. Eu, no auge, assim, do meu negócio, eu tive um funcionário, gente, que era meu assessor, que era o irmão da minha esposa. Cara, só isso. O resto eram todos distribuidores independentes que faziam parte da minha organização. Gente, dê um joinha se ficou claro essa primeira parte aí para vocês, tá? Esse é o primeiro pilar da crença. O segundo pilar da crença, eu vou entrar aqui e falar um pouco da Zinzino agora, mostrar alguns dados para vocês. Por mais que eu já mostrei top cheques, tudo, tamanho da empresa, comparativo, tem algumas coisas muito importantes aqui que eu quero mostrar. Quando você entra ali no Business for Home, você vai identificar que a Zinzino ocupa hoje o terceiro lugar no mundo de Momentum Ranking. O que que esse Momentum Ranking? Simples. Vai pegar credibilidade da companhia, crescimento sustentável, plano de remuneração. Vai pegar vários atributos e é como se fosse um score das principais coisas que a companhia tem para poder dar essa nota. Essa empresa está em terceiro lugar no mundo, de todas as empresas desse segmento. De todas, que são centenas de empresas que estão listadas aqui no Business for Home. A gente está falando de uma empresa que repassa 48% do comissionamento dela, do payout, do que ela fatura, e é uma empresa que ela vem crescendo há muitos anos de maneira muito sustentável. Dá uma olhada aí, isso que eu vou mostrar para vocês agora. Cara, isso daqui é chocante. Eu não vi.
Roberto, que tem bastante experiência no multinível, ele pode olhar isso também. Cara, eu não conheço nenhuma empresa no mundo, nenhum modelo de negócio no mundo que ela cresceu durante 20 anos de maneira consecutiva. Nenhuma. Você pegar, sei lá, Apple, Microsoft, outras empresas, você não vê um negócio como esse. Você vê que às vezes tem queda. Você olha os gráficos, você vê queda. Se a gente tá falando de uma empresa que cresceu o faturamento todos os anos desde quando ela começou. E olha só, 1 milhão e poucos mil de faturamento, né? Euros que ela teve no ano quando ela começou. Gente, quando ela começou. Ó, 1 milhão e 300 mil de faturamento quando ela começou há 20 anos atrás. Ela faturava menos do que a equipe que eu deixei na Rinodê quando ela começou. Só para vocês terem noção. E olha o crescimento dela. Crescimento dela. E ela vai bater o quê? 230, 240 milhões de faturamento. Ela já apresentou de 2023 para 2024 25% de crescimento. 25% de crescimento. Agora, o que espera pelos próximos anos? Com novos produtos, novas tecnologias, avanços e a empresa crescendo de maneira sustentável. Cara, essa é a empresa. Grave, eu vou falar isso muitas vezes, é para gravar. Essa empresa é a próxima, não é uma das próximas, é a próxima Billion Dollar Company. Todos os vídeos que você assistir do Orion, ele vai falar sobre isso. Que eu já assisti vários. Eu vou pro YouTube quando eu quero ficar fazendo, sei lá, listen em inglês, colocando os áudios para eu poder melhorar o meu listen, eu coloco os áudios. Todos os áudios o Orion fala. Nós seremos a próxima Billion Dollar Company. E se ela é Billion Dollar Company, imagina, ela tem que fazer vezes 4 o faturamento dela, vezes 5. Se ela faz vezes 5, pensa na lógica, tá? Volta aqui. Se ela pagou tudo aquilo de bônus daquela forma, imagina ela faturando 5 vezes mais. Só que quando ela chegar a ser uma billion dollar company, ela tá longe ainda de ser uma For, né? Uma empresa de 4 bilhões de dólares por ano, que é uma Herbalife, e muito longe de ser uma Emoi. Nós temos muito, gente, mercado para poder atingir, mas muito, 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 muito mercado. Essa é o quê? É a segunda crença. Não preciso falar mais nada, né? Crescimento, empresa de capital aberto, olha as ações. Os principais líderes são acionistas da companhia, eles compram ações da companhia. Então, esse é um nível de credibilidade que o negócio que nós temos em nossas mãos. É o negócio que nós temos aí pra gente. Agora falando do quê? Acreditar no quê? Nos produtos. Tudo da Zinzino tem base sólida científica. Eles não lançam nada, absolutamente nada, se não tiver uma base científica muito forte. Gente, eu não queria falar sobre isso. Eu não vou falar, não. Não vou falar, não. Deixa. Eu ia falar. Porque, cara, eu já vi tanta coisa acontecendo nesse mercado, e empresas lançando produto de qualquer jeito, com qualquer tipo de parceiro, de qualquer forma. Ah, não, eu acho que isso daqui vai ser bom para a rede, eu acho que vai vender. Vai lá e lança. Cara, eu vi isso muito acontecendo. E aqui na Zinzino, não. É um negócio muito sustentável. Então, a gente tem propriedade para levar isso para as pessoas, primeiro por causa do balance teste. Cara, que negócio surreal. A empresa pegar uma dor latente hoje da sociedade, que é essa parte de alimentação. As pessoas estão cada vez mais inflamadas por conta do excesso de ômega 6. O nosso corpo não lida muito bem com muito ômega 6 nessa disparidade que nós estamos vivendo hoje. Então ela identifica essa dor, mas para tratar essa dor, ela traz a conscientização. Chego para uma pessoa e pergunto para uma pessoa assim, ó, uma pessoa que tem um carro, se acende a luz do motor ali do teu carro, do óleo, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? A pessoa vai me responder assim: cara, sei lá, vou correr pro mecânico, vou trocar o óleo do carro, vou completar o óleo do carro, mas ela sabe que ela tem que correr fazer alguma coisa, porque se acendeu a luz do óleo,
o motor do carro não consegue por muito tempo operar perfeitamente com falta de óleo. Então o que que acontece? Vai prejudicando o motor até que chega a hora que funde o motor do carro. A mesma coisa acontece com o nosso corpo, gente. Quando a gente ganhar a consciência daquilo que nós estamos levando para as pessoas, quando a gente estudar mais sobre isso, quando a gente pegar, sei lá, um zinzinotv.com ali, entrar, comer aqueles vídeos, estudar, a gente entende a arma poderosa que nós temos para poder salvar a saúde das pessoas. Porque quando acende a luz do óleo do carro, você fica todo desesperado, porque vai fundir o motor do teu carro. Mas por que que a gente não fica desesperado quando acende a luz vermelha no nosso organismo? Por quê? Porque a gente não tem esse nível de consciência que nós precisamos desenvolver primeiro com a gente para depois levar para as outras pessoas. E sem contar que é um protocolo exclusivo. O Balance Test, nem vou falar dos outros produtos, gente, nem precisa. Se essa empresa fosse uma empresa de um produto só, já dava para a gente ficar multimilionário com esse negócio. Mas é uma empresa que tem vários outros produtos, próprio Zinobiotic, que hoje as pessoas estão com o intestino muito inflamado, vários outros produtos, que nem o Extend, o Viva Plus, que é um produto que regula a parte do humor, melhora a qualidade do sono. Nós temos produtos surreais. Então, mas primeiro, você consome, você sente os benefícios, você estuda para você ter propriedade para falar para as outras pessoas. Porque quando você acredita, meu amigo, ninguém te segura. Ninguém te segura, porque essa crença já foi imputada na tua cabeça. Aquilo fez sentido para você. Foi como o Roberto falou para mim desde o primeiro dia, que ele fez o teste, recebeu o exame, teve o choque no exame dele e ele virou e falou para mim assim, Daniel, se não tivesse nada de negócios, esses produtos já mudaram a vida minha e da minha família. Então, a gente tem que ter essa consciência para poder levar para as outras pessoas. Ah, já falei de necessidade, 97% da população global e todos os selos, gente, de segurança, de pureza, de tudo que vocês possam imaginar que a companhia tem. Então, isso credibiliza muito o nosso negócio e os nossos produtos. Só que tem mais uma crença, que aqui é onde vamos dividir os meninos dos homens. Essa daqui é para matar, gente. Crença em você e coloquem amor nas minhas palavras. Eu não estou falando nada individualmente, pessoalmente, não é nada particular com ninguém, mas eu tenho ficado assustado como que as pessoas se retraem aqui nos Estados Unidos. Talvez seja por conta do idioma, talvez seja por conta de documentação. Ok, ok. Mas a grande maioria, eu conheci um amigo meu que está 10 anos aqui. Esse cara é empresário no Brasil, um empresário grande no Brasil. Fez muito dinheiro dentro desse segmento também. Cara de um mindset poderoso. Leu todos os livros que você possa imaginar. O cara ótimo palestrante, orador. O cara nota 10. Chegou aqui nos Estados Unidos, ele fez assim, ó. Ele se retraiu. Foi pro mundinho dele. A hora que eu fui conversar com esse cara, ele estava fazendo entrega de aplicativo. Tem algum demérito de fazer entrega de aplicativo? Lógico que não. Só que ele já estava há 10 anos aqui, gente. Um cara que tinha um potencial para brilhar muito grande, para prosperar. Nós estamos no país número 1 do mundo, na primeira economia do mundo. Nós estamos num país que o cara ganha 1.600, 1.800 dólares por mês de salário mínimo e um iPhone da vida que acaba de ser lançado é 1.200 dólares. No Brasil, a gente está falando de um país onde o salário mínimo é 1.600, 1.500 e lança um iPhone e custa 13, 14 mil reais. Nós estamos na tela, e eu não estou dando um exemplo só disso. Vocês sabem, para comprar carro para quem ganha dólar aqui é muito mais fácil. Para você também, depois de você estar legalizado, tudo bonitinho, para você comprar um imóvel também é muito mais fácil.
Chega toda hora, cara. Chegou meu Social Security Number agora. Começa a chegar um monte de carta agora de cartão de crédito, cartão de todo lado para você ter. Aí vai falar, no Brasil também? No Brasil tem, mas você tem que conquistar muito para você conquistar as coisas no Brasil. E a diferença é muito grande. Nós estamos falando de um país, gente, que um óleo desse daqui custa US$ 45. Que a gente está falando de um terço de um peão de obra do dia de trabalho. Vamos lá, que ele ganhou US$ 150 no dia. A gente está falando de um terço do que ele ganha. O que ele faz 2 a 3 horas de trabalho, ele consome um óleo desse no mês. Você pega um ômega 3 de qualidade no Brasil, custa R$ 250. R$ 250. Então, nós temos uma joia. Só que isso a gente precisa acreditar. A gente precisa começar a acreditar mais no nosso potencial, naquilo que nós podemos fazer. Eu lembro uma vez, tem um cara no Brasil, na minha antiga companhia, tá lá até hoje, chamado Claudemir Rodrigues. Cara, um cara que eu tenho uma amizade assim, descomunal com esse cara. Esse cara mudou minha vida. E ele trabalhava numa empresa americana chamada Monavi, e eu fui para uma convenção da Monavi na época. Mais ou menos 2008, 2009. Inclusive, eu conheço o Francisco da Monavi. E o Claudemir subiu no palco daquela companhia como um título lá que chamava Black Diamond. E ele subiu para ser reconhecido. Na época ele fez ele fazia um cheque mensal de R$ 120 mil no mês. Só que você pensa isso para 2008. Era muita grana, muita grana. Ele subiu naquele palco e deu um depoimento. Aquele depoimento entrou como se fosse uma flecha no meu coração naquele dia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acho esse vídeo e mando para vocês, que tem ele no YouTube ainda. Antigo. Reconhecimento Black Diamond, Claudemir Rodrigues e Loruama. E eu vi uma simplicidade nas palavras desse cara. E sabe qual que foi a crença fortalecedora que eu coloquei na minha mente naquele dia? Eu falei assim: se esse cara conseguiu, eu também posso conseguir. E muitas vezes a gente tem muitas crenças limitantes. A gente acha que um é melhor, que o outro é melhor. Ah, não, esse cara é melhor, ele já fala inglês que eu. Ah, esse cara é melhor porque ele já tem mais tempo do que eu, porque ele tem green card. A gente fica buscando artifícios para justificar a vida medíocre que nós estamos vivendo. A gente fica buscando artifícios, a gente fica buscando desculpas para poder falar assim: ah, eu não vou falar com essa pessoa porque eu não quero ser invasivo. Gente, não é, é uma falta de crença. Talvez seja falta de crença na indústria, talvez seja falta de crença na empresa, talvez seja falta de crença nos produtos, mas talvez seja uma falta de crença em você. Você tem que começar a acreditar mais no teu potencial. E o que que faz com que você acredite no seu potencial? Primeiro, você precisa aprender a fugir das pessoas negativas. Tudo que as pessoas têm de negatividade, você precisa se afastar delas. Tem uma história bem interessante para contar para vocês sobre isso, né? Eu lá na outra companhia, logo no começo, gente, olha a minha situação quando eu entrei no outro negócio. Quebrado, sem credibilidade nenhuma, inclusive com a minha família, morando de favor na casa da minha mãe, eu contraí uma dívida, que era a dívida da confecção, todas as coisas que vinham de outros negócios que eu tentei, que sei lá, na época passava mais de 150, R$ 170 mil lá que eu tinha um total dessa dívida e eu comecei com uma mochilinha com alguns perfumes e comecei a minha história. Passado 2, 3 meses de negócio, eu falei, vou apresentar para os meus amigos, porque a gente tinha um point de encontro que era uma tapeçaria, que era ali no bairro de periferia, lá em Americana, onde eu morava. Então eu fui lá para essa tapeçaria, que o pessoal se reunia no sábado à tarde, comprava uma cervejinha, comprava uma carne, ia bater papo, ia jogar a conversa fora, e eu fui lá apresentar os produtos e o negócio para eles. Só que eu já tinha apresentado para um amigo meu, que era muito, muito, muito negativo, chamado Jorge. E eu peguei, cheguei por lá, pro pessoal, para poder apresentar o negócio, e ele viu eu vindo de longe.
Ele viu, eu tava com uma mochilinha do lado, né? Que era uma bolsinha que tinha da companhia. Aí ele falou assim: Olá, pessoal! Olá! Quem tá vindo? O Jequiti Boy tá vindo! Dá uma olhada! Na frente de todo mundo ele fez isso. Cara, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Eu não sabia, uma vergonha, uma vergonha. Só que eu falei, cara, ele já tirou sarro, vou lá e boa, né? Cara, aquele dia eu não consegui me controlar. E ele era mecânico, né? Ele era mecânico de máquinas de uma tecelagem, o Jorge. Eu peguei o Jorge, deixa eu te falar uma coisa muito séria, meu irmão. Algum dia na tua vida eu cheguei pra você tirando o sarro que você chega um tatu de sujo do teu trabalho? Ele falou: Não, você nunca falou, mas você tá me desrespeitando. Eu falei: Eu não tô te desrespeitando, eu fiz uma pergunta. Algum dia eu já falei? Ele falou: Não. Eu falei: Então você cuida do teu trabalho, da tua vida, daquilo que você acredita e eu cuido daquilo que eu acredito. Resumidamente, ninguém daquela tapeçaria, de todos os amigos que eu tinha, que eram poucos que eu tinha naquela época, entraram no negócio. E ele queimou todo mundo. Porque fazer aquele negócio naquele momento, ele decretou que era ser um Jequiti Boy, que era ser um garoto da essência. Ele me cobrou. Passados anos, esse cara era apaixonado por carro, apaixonado. Tudo que você possa imaginar. Na época ele rebaixava carro, não sei o que, mexia com motor, era apaixonado por carro. Ele um dia me ligou, que a gente tinha muita amizade, e falou: Daniel, eu queria te pedir uma coisa. Talvez você não vai deixar eu fazer, mas eu gostaria. Cara, o dia que você estiver em Americana, você deixa eu dar um rolê na tua Porsche? Ele me ligou, cara, um dia pra falar isso. Falei: Jorge, com todo o prazer do mundo, meu irmão. O dia que eu tiver aí, a gente dá um rolê. Levei o carro, não tirei sarro, não guardei mágoa, só que aquilo serviu pra minha história. Todas as vezes que eu lembrava daquilo, eu falava: Não, esse negócio vai dar certo, cara. Porque eu vou calar a boca dessa galera. Esse negócio vai dar certo. Então virou uma âncora. Em vez de se tornar um negócio difícil, porque a grande maioria das pessoas sabe o que que ia acontecer? Elas iam desistir. Ah, não, não preciso fazer esse negócio, não preciso ser exposto à humilhação. Cara, eu senti esses tipos de humilhação no começo, quando eu não falava uma palavra em inglês, eu tive que ir no DMV. Eu passei esse tipo de humilhação. Eu passei esse tipo de humilhação quando eu fui na Ross trocar uma panela que eu tinha comprado lá. Logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a mulher cagou em mim. Foi super mal educada. Só que eu ressignifiquei. Eu tava junto com a minha filha no dia da Ross. Sabe o que que eu falei para minha filha? Falei: Filha, tá vendo tudo que a gente passou agora? A gente passou por dois motivos. Uma, porque ela tem preconceito que a gente é imigrante, mas principalmente porque a gente não fala inglês direito. A gente precisa aprender inglês para as pessoas respeitarem a gente aqui. Eu ressignifiquei isso muito rápido na cabeça da minha filha. Então a gente precisa fugir das pessoas negativas. A gente não vai mudar a cabeça das pessoas. Só que as pessoas estão olhando para ver se a gente de fato está ou não está fazendo o resultado. E nós precisamos ser consistentes, porque as pessoas não querem ver a gente vencer. Não querem. De verdade. Elas podem ter, eu quero que ele vença, mas nunca melhor do que elas. Então fuja, se afaste das pessoas negativas, crie conexão com as pessoas que de fato elas querem vencer. Segundo, conexão com o sistema. A vida de alguém pode ser mudada aqui hoje. A vida pode ser mudada por causa de uma mentalidade, por causa de uma forma de enxergar o mundo. Estar conectado, gente, olha só, se for ver, graças a Deus eu fiz um histórico muito grande financeiro, tal, só que hoje eu não tenho renda praticamente. Eu tô começando na Zinzino. Eu não podia pegar agora, porque eu não tenho rendimentos mensais desse negócio agora. Mas eu tô indo lá para Noruega. Já reservamos hotel, já compramos passagem, a gente está indo por um evento na Noruega. Porque estar conectado no sistema é o ambiente, é a energia, é aquelas pessoas crescendo, é reforçando a nossa crença sobre os negócios. Só que às vezes a gente fala de fazer um evento, a pessoa reclama que é longe, que ela tem que andar 30, 40 minutos. Às vezes ela reclama de se conectar online porque ela tá cansada. Ah, não, tem muito treinamento. Cara, gente, o sucesso é para poucos. Só que se a gente quer crescer, nós precisamos conscientizar.
Respeitar as pessoas, logicamente. A pessoa não quer fazer, deixa ela fazer no tempo dela. Você não vai ficar insistindo para tirá-la do negócio. Mas aquela pessoa que ela quer crescer, ela tem que ter consciência de estar conectada no sistema. Sistema seja a nossa reunião segunda-feira que a gente está fazendo, seja no nosso treinamento semanal, seja na convenção, seja onde for. Tudo que tiver relacionado à nossa linha ascendente, quando o Chico manda um vídeo, um treinamento, está conectado no sistema. Porque a gente vai estar alimentando o quê? O nosso subconsciente com informações positivas para que a gente possa crescer. O Jim Rohn, inclusive, eu já tinha até jogado esse áudio lá no grupo para vocês, e jogo de novo se vocês quiserem. Ele fala uma frase muito importante, que o que você ganha é o reflexo da pessoa que você se torna. Ele fala que não é de trabalhar muito, é de você agregar muito valor, que você esteja valendo aquilo que de fato você gostaria de ganhar. Você trabalhar muito em você, no teu desenvolvimento pessoal, que os resultados eles começam a aparecer. Então estude, leia, mas também respeite o tempo das pessoas. Tem gente, é duro que eu vou falar para vocês agora, tá? Mas eu vou falar. Tem gente que vai entrar no negócio só para fazer número. Tem gente que não vai fazer, tem gente que vai ficar arrumando mil desculpas e não vai fazer. Sabe por quê? Porque o nível de consciência e cognitivo das pessoas é muito baixo sobre esse modelo de negócios. Eu cheguei um dia, eu fiz uma analogia. Se eu chegar para minha filha hoje, agora, Beatriz, a pequenininha aqui agora, eu der na mão dela um pirulito do lado esquerdo e der uma nota de US$ 100 do lado direito e falar, filha, qual que você quer? Você quer esse ou esse? Qual que você acha que ela vai escolher? Uma menina de 2 anos. Ela vai querer pirulito. Certeza, porque ela não sabe o que significa US$ 100. Às vezes você pode pegar a oportunidade de negócio, e esfregar na cara de uma pessoa que ela não tenha esse nível de consciência, ela vai nem conseguir enxergar possibilidade de crescimento ali. Porque o nível cognitivo, as informações que ela tem na cabeça dela, aquilo que ela plantou lá no mindset dela, vai fazer com que ela não enxergue as oportunidades. Por isso que, de fato, eu tô virado e não é virado somente de agora, é porque eu tenho estudado esse negócio com propriedade nos últimos meses. E o último, gente, a crença começa em você. Não são nos clientes. Ah, não, eu vou conversar para ver se os meus clientes gostam desse negócio. Você que tem que gostar primeiro. Porque senão você não tá, você não vai conseguir imputar essa crença nas pessoas. Até a tua energia, a tua vibração, a tua forma de falar no teu negócio é diferente. Não são, ah, não, vou falar com algumas pessoas da minha lista de contato e ver o que elas acham para ver se eu vou fazer. Você não vai fazer. Quem precisa primeiro comprar ideia é você. Ah, é você. Quando você compra ideia, gente, pode ter certeza, pode ter certeza. Eu quero contar só mais algumas histórias para vocês para a gente poder encerrar aqui. Tem um cara que eu admiro muito no Brasil, muito, muito, muito mesmo. Ele tem pelo menos uns 25 anos de uma empresa chamada Forever Living, que é uma empresa muito grande no Brasil também, que ela é uma empresa do nosso segmento. Eu fui na casa dele. Ele mora ali perto de São Paulo, Cotia, e a gente foi conversar sobre o mercado. Já era muito grande na Rinodê, e a gente ficou uma noite ali, várias horas conversando sobre esse mercado. E ele contou uma coisa para mim que foi descomunal. Ele falou que ele ficou durante 3 meses mostrando o plano todos os dias na empresa dele. 3 meses. Não entrou nenhuma pessoa. 3 meses. Que ele não sabia apresentar, porque ele não tinha crença, porque ele falava sem energia, porque ele perguntava o que as pessoas achavam, ele não vendia a visão, ele perguntava a opinião das outras pessoas. E um mentor dele, né, que era um mentor de outro país, conversou com ele um dia, falou assim: "Eu quero o próximo plano fazer junto contigo. Só que eu quero que você mostre o plano e eu de fato veja onde você está errando." Ele pegou nesse, depois de 3 meses, mostrou o plano e ele falou: "Entendi por que que você não está crescendo. Por causa disso, disso, disso. Você não acredita. Você está fazendo esse negócio porque você acha que o negócio de fato é rentável, mas você não acredita. Você, no teu fundo, você não passa essa verdade para as outras pessoas."
Resumindo a história, gente. Resumindo a história. Esse cara chama Lino Barbosa. Depois vocês olhem o Instagram dele. Ele é o número um da Forever na América Latina hoje. Só que esse cara teve que, durante 3 meses, não entrou ninguém no negócio dele. Ninguém. Porque ele de fato não acreditava. Se a gente não acreditar, gente, eu falei isso pro Roberto e às vezes não é arrogância, não é prepotência, não é nada. A hora que o Roberto entrou, eu olhei, né, na sala, o Roberto foi o primeiro a entrar. Falei, Roberto, se só você entrar nesse treinamento aqui agora, eu vou fazer com o mesmo nível de crença, de motivação e a gente vai arrebentar nesse negócio. Eu não falei isso pra você hoje, Roberto? A gente vai arrebentar, galera. Lógico que nós queremos vocês. Só que coloque as suas dúvidas, os teus receios, sei lá.